Bitcoin hoje finalmente fez o nosso movimento que a gente esperava, você já esperava também porque você tem acompanhado esses vídeos. E cara, a gente tava querendo um respiro do mercado, ele tá entregando isso hoje. Então vamos entender o que isso significa pra gente, se isso é um sinal muito positivo ou pode ser algum sinal para ele voltar a descer. Então você vai entender tudo isso agora porque você tá no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E a gente já vai começar olhando essa beleza de gráfico aqui que vamos lá, segunda vez nesse ciclo a gente conseguiu se segurar nessa região, ficou, nossa, bem torto isso aqui. Cara, mas isso é tão importante porque isso aqui, tá, muita gente reclama dessa média, mas você reparando bem, ela seria a nossa última esperança aí pra gente oficializar o nosso inverno, tá? Então a gente veio aqui e fez o quê? Simplesmente usou esse ponto, essa média móvel de 400 dias como suporte para o preço. Cara, isso é ótimo. E por que a gente estava esperando alta, né? Primeiro de tudo, gente, quando a gente estava acompanhando a queda toda do Bitcoin nesse momento, a gente tinha que ter reparado o seguinte, cara, essa queda tá muito consistente, é uma queda que simplesmente não tem respiro nenhum. Então a gente precisa de um respiro, o mercado precisa dar um respiro para a gente voltar a cair, porque você sabe que o mercado, primeiro, para ter queda ele precisa ter alta, e para ter alta ele precisa ter queda. Então, seguindo esse raciocínio, era de se esperar sim uma alta, e agora a gente está no momento super importante, porque a gente está quase acabando o ano e temos muitas coisas a ficar de olho. Primeiro de tudo é o rompimento dessa linha de tendência aqui, que indica pra gente nosso período de baixa. Rompendo isso aqui, a gente volta a ter esperanças de ter uma retomada de alta. Só que você tem que entender o seguinte, nós estamos aqui em uma tendência de baixa. Em uma tendência de baixa você ainda espera baixa, mas qualquer sinal de reversão a gente tem que ficar esperto de qualquer maneira. E o rompimento disso aqui, ainda mais com o candle de força que a gente está tendo hoje, é um sinal muito positivo. A gente vai entrar melhor no gráfico de 4 e 1 hora, mas por enquanto eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro de tudo, é simplesmente uma possibilidade, tá? De a gente começar 2022 muito bem no Bitcoin. E por que eu tô falando isso? Gente, o gráfico no Bitcoin, esse gráfico aqui é a tendência. Como que as pessoas perguntam sobre o Bitcoin na internet? Elas pesquisam sobre o Bitcoin? Então a gente tem isso aqui justamente falando pra gente, ó, a gente tem um pico de gente querendo saber o que é Bitcoin, e você pode ver que esses picos eles são justamente quando o Bitcoin sobe. Então, eu quero que você repare, tá? Nós iniciamos 2021 com uma uma alta explosiva no Bitcoin, e o interesse de Bitcoin deu uma saltada aqui e ficou em cima. Interessante, só que ele está se mantendo com a queda toda que a gente teve do Bitcoin nesses meses passados aí, nesse mês. Você tem que reparar que, olha só, né, o mercado ainda tá interessado em Bitcoin. Por quê? Lá no nosso Instagram a gente fala isso. Então, se você não segue lá, ó, Doug Tadeu, não perde, porque lá tem muito conteúdo valioso também, tá? Então, olha só, você tem que entender que as pessoas estão cada vez mais adotando o Bitcoin, falando mais de Bitcoin. Isso é totalmente positivo pra gente, cara. Isso é ótimo, porque você tá nesse mercado. Você é um adotador inicial, traduzindo direto. Você é um cara que tá num mercado que tá se expandindo. Isso, lógico, vai te dar algum lado positivo, alguma vantagem, e essa vantagem é a valorização e dinheiro se você jogar inteligente, tá? Então, entendam que os tempos estão mudando. Nada é igual antes. A gente está num tempo totalmente novo e que o interesse de Bitcoin está constantemente mais alto que o seu histórico passado. E a gente pode ainda ver isso aumentando. Isso é muito bacana e eu te dou os parabéns por você estar nesse mercado. Agora é o seguinte, a gente conversou ontem sobre o Open Interest, a quantidade de pessoas querendo meter o louco no mercado, se alavancando. Então, a gente tem que ver aqui que, olha só, né, o número está voltando ao que a gente estava antes depois dessa queda. Então, quando a gente tem o Open Interest alto, significa que a gente tem combustível para ir em alguma direção. A gente conversou melhor sobre isso ontem. Ou seja, né, Open Interest aumentando, a chance, o aquecimento do mercado para ele dar uma porrada para um lado é alta. Então por isso que a gente estava vendo, ontem a gente falou, ó, em breve vai ter uma explosão, e cara, não sabia que ia ser logo depois. É claro que eu venho falando disso há um tempinho já, mas ontem tava com isso aqui, eu falei, cara, agora vai acontecer, e não é que aconteceu mesmo. Então olha só, primeiro de tudo, estamos rompendo isso aqui, e a gente tem que ficar esperto, porque nosso próximo alvo é o que? Justamente os 53 mil dólares. 53 mil, 52.500, ali é o nosso alvo, que a gente tem que ficar esperto, porque ali é o nosso ponto que vai falar assim, ó,
agora eu vou. Então, como que a gente vai decidir isso olhando melhor? A gente traça Fibonacci aqui, como a gente tem traçado, e você vai ver que é os 50% de Fibonacci, né, a 50% de retração da alta que ele teve, ele retrai, aqui ó, teve alta de 100%, retraiu 50% para voltar a subir. Não subiu? Caiu mais? Agora essa região aqui que era um suporte, virou uma resistência. Virando uma resistência, a gente tem que passar ela. E por que ela é tão importante? Primeiro que ela bate aqui justamente com esse topo anterior e com alguns fundos anteriores aqui, e ele pega uma quantidade boa de posições criadas e entradas lá no início do ano. Então isso é muito importante para a gente porque é uma região de atenção. A gente precisa passar essa região com todas as forças possíveis, usando ela como suporte. O que é passar e usar como suporte? Ela rompe, volta, fala assim, não vou descer não, e sobe. Esse simples fato dele voltar ali só para se decidir é a confirmação de um rompimento. Cara, fazendo isso aqui é simplesmente um bilhete dourado para você, pra gente acompanhar e entrar no trenzinho do Bitcoin que vai rumo à lua. Então, a gente tem que ficar esperto porque apesar, tá, disso tudo que a gente está vendo agora, os suportes ou as resistências para serem rompidas aí, a gente tem que ficar esperto porque, olhando no panorama geral, a gente simplesmente só teve uma onda de queda e agora nós estamos tendo o que? Uma onda de alta. Ou seja, você que já estudou um pouquinho no mercado, sabe um pouco de análise gráfica, você pode entender que isso aqui é justamente a criação de uma onda. Essa onda pode resultar em simplesmente uma nova queda, a formação de um novo fundo aqui, e esse novo fundo vai indicar, né, a continuidade da queda, aí sim a gente entraria no inverno cripto. Agora, o simples fato dele não fazer isso e simplesmente voltar a subir aqui é um sinal muito positivo pra gente, porque a gente não sabe, né? A gente tem falado esses dias que muitas pessoas estão realizando prejuízos, as pessoas estão aceitando perder dinheiro. Isso é inaceitável, tá? Então, se você quer unir análise gráfica com tudo isso, estratégia, modo, como que você protege seu dinheiro, como que você arrisca o seu dinheiro de forma inteligente, esse treinamento aqui é pra você. Só restam 4 horas aí, agora que eu tô gravando o vídeo, pra você garantir o seu desconto de 60%, tá? Dá uma olhada aqui, cara, você vai ter uma ideia, porque é um dos cursos mais completos que tem sobre análise gráfica, macroeconomia, emocional e estratégias para você bombar nesse mercado. Eu quero que você se torne um investidor independente. Então, cara, não perde, pelo menos visita lá. 7 dias você tem para experimentar o curso. Se você gostar, bom, você vai ser muito bem-vindo. Se não gostar também, seja muito bem-vindo também. Não tem essa, todo mundo sai ganhando. Então, olha só, a gente tá tendo isso aqui, a gente não sabe para onde vai. Vamos para baixo, vamos para cima, a gente tá nesse caos. E como é que a gente tira essa dúvida? Como é que a gente tira essa pulga atrás da orelha aqui? A orelha é aqui, né, duas, porra, não é aqui atrás da nuca. A gente vai para 4 horas, a gente vai ver o seguinte. O porradão que o Bitcoin teve, olha só que bonito, gente. Sério. Como que eu fiquei falando pra vocês tanto, ó, essa queda tá perdendo a força, não tá indicando que a gente vai cair mais, porque ele precisa de um pullback, você pode ver que nessa estrutura aqui o Bitcoin não tinha força pra nem descer mais, ele não tava aguentando. Isso é totalmente importante pra gente porque o mercado não sustenta uma queda infinita ou uma alta infinita, ele precisa de um respiro. E como que a gente tava olhando tudo isso? Pelo RSI, o índice de força relativa. Cara, a gente estava olhando no gráfico diário que o índice de força relativa ele estava batendo quase na região de sobrevenda, que isso indica pra gente que na maioria das vezes que ele chega nessa região, ele busca um respiro do mercado, mesmo que seja para continuar caindo. Então era totalmente óbvio isso, tá? Por isso que a análise gráfica é tão importante para você. Isso era totalmente óbvio pra gente que ele ia fazer esse respiro. Agora, esse respiro é o suficiente pra gente voltar a subir? Ou é um respiro para continuar caindo? Então a gente tem duas coisas. Primeiro de tudo, se a gente entrar no RSI, entrar no gráfico de 4 horas, vamos ver o seguinte. A alta que a gente teve foi forte. Ele quebrou a estrutura de baixa que nós estávamos tendo aqui. Ele quebrou essa estrutura aqui. Só que acontece que ele ainda não rompeu esse topinho aqui nos 52 mil dólares praticamente. Então, 52 mil dólares é o nosso próximo alvo porque a gente ainda se encontra no nosso range de lateralidade. A gente ainda está entre esses dois intervalos aqui. A gente está entre um intervalo, um range que a gente chama de lateralidade. A gente não sabe para onde a gente vai. Assim, quando a gente começar a romper aqui, confirmar o rompimento dos 52 mil, a gente começa a pensar em quê? 52.500, 53, e daí, meu amigo, se o negócio sustentar, aí só vai dar nós e vai ter muito presentinho de Papai Noel aí pra gente, tá? Então, o que que acontece?
Agora é hora de você manter a calma. Eu sei que é maravilhoso, tá? É lindo você ver tudo subindo, só que você tem que entender que tudo desvalorizou muito. Então ele tá recuperando o prejuízo. E o que que você consegue ganhar dinheiro com isso? Bons projetos, a gente sempre fala, tá? Compre bons projetos. Saiba diferenciar, calma aí. Saiba diferenciar os projetos descartáveis com os bons, e os bons sempre tendem a subir. Cara, eu fiz um vídeo, acho que não fazem nem 5 dias, falei sobre 4 moedas, tá? Ou 5, se eu não me engano. Tilis, Onint, Atom, Phantom e GRT. E só se você for pegar essa semana, essas moedas que estavam com gráfico lindo, ótimos projetos que eu sempre falo pra vocês aqui, eu não passo porcaria pra vocês, porque dinheiro é coisa séria, a gente não brinca com dinheiro, tá? E você pode ver que isso aí valorizou e muito ao redor desses dias que eu postei o vídeo. Então, joga inteligente, cara, não sai metendo louco, não sai comprando o projeto que você não tem ideia do que é, estuda ele, faz sua estratégia, junta o gráfico pra fazer tudo, que você vai ganhar dinheiro, tá? Sorte não é o seu aliado, você tem que ter estratégia. Estratégia é o seu maior aliado e paciência. Sem paciência, cara, você não sobrevive nesse mercado. Agora, o que eu consigo ver daqui? Douglas, o que vai acontecer agora? Me fala, eu quero um Natal consciente do que pode acontecer. A gente tá vendo o RSI subindo. Interessante. Se ele tá subindo, a gente já tá chegando aqui na zona de sobrecompra. Zona de sobrecompra. Opa, sobrecompra, a gente vai ter um respiro para baixo. E esse respiro para baixo pode dar exatamente o que a gente teve aqui. Uma lateralidade caindo aqui para voltar a subir. A gente precisa ter esse respiro, é como se fosse um arco e flecha, né? Você puxa e solta ali, e a gente precisa disso nesse momento. Então, não vá achando que o preço vai fazer isso aqui, porque ele não vai, porque a gente sabe tudo pelo RSI, a gente consegue interpretar isso. A gente precisa de um respiro, principalmente um gráfico de 1 hora, e o gráfico de 1 hora já entrou na região de sobrecompra e bateu os 80 pontos ali, o que é muito esticado. Então é possível que nós tenhamos aqui ou uma lateralidade após essa alta, ou uma quedinha mais puxada aqui para voltar a subir. O interessante, o que a gente tem que ficar esperto nesse momento? Simplesmente os níveis mais baixos. Então a gente volta para o gráfico diário, vamos ver o seguinte, nesse range de lateralidade aqui, nós temos simplesmente o nosso fundo aqui nos 45 mil. Douglas, pode ter queda? Ainda pode, como eu falei para vocês, a gente ainda se encontra no nosso range de lateralidade. Então ele pode muito bem ficar brincando entre esses dois pontos, é normal o preço, o mercado fazer isso, só que acontece que o Open Interest está aumentando, a gente consegue ficar esperto porque, cara, se ele tá, vamos pensar gente, se ele tá querendo romper aqui em cima, ele subiu com toda essa força, o que isso é importante pra gente? O que a gente tem que interpretar? Cara, para ele fazer um rompimento bizarro ali e dar um sinal de compra forte, a gente pode ter uma explosão no mercado nesse ponto. Então, o que é interessante aqui? Vamos dar uma olhada primeiro numa coisa. Nossa linha de tendência de baixa foi rompida, tá? A gente só precisa confirmar e para isso a gente tem que esperar o fechamento 9 horas. Temos que aguardar amanhã como que vai ser o dia. E a gente tem também o rompimento dessa linha de tendência no RSI. E por que isso é tão importante? Eu vou mostrar de novo que, cara, eu adoro isso aqui. É lindo de você ver isso aqui. Que todas as vezes que ele formou uma linha de tendência aqui, ele deu uma porrada pra cima. Eu só tô jogando a mesa pra você. Então você interpreta da forma que você quiser. Então, será que a gente vai ter isso acontecendo aqui só nos próximos episódios? E pra isso você tem que se inscrever nesse canal e dar o seu gostei se esse vídeo foi útil pra você. E vamos seguir em boas expectativas, tá? Rumo ao quê? Ao 52,5 e 53 mil dólares. Tamo junto, forte abraço. Então, amanhã eu quero você aqui, hein? Se inscreve aí pra você acompanhar, porque amanhã tem mais história pra gente contar aqui. Forte abraço.